Queridos irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer você que tem nos acompanhado pelas redes sociais e mais uma vez pedir que você ajude-nos a divulgar a pregação da palavra do Senhor. Que você possa compartilhar com seus familiares e amigos. E eu quero dar sequência aqui à exposição do livro de Lamentações de Jeremias. Se você puder, abra sua Bíblia comigo lá em Lamentações, capítulo 1, versículo 1. Lamentações, capítulo 1, versículo 1 diz: Como está solitária a cidade que era tão populosa. A que era grande entre as nações tornou-se como viúva. A princesa das províncias tornou-se escrava. Chora amargamente de noite, e as lágrimas escorrem pelo rosto. Nenhum dos seus amantes consegue consolá-la. Todos os seus amigos a traíram, tornando-se seus inimigos. Eu tenho compartilhado com você ao longo desses dias sobre o livro de Lamentações de Jeremias. E o contexto aqui, somente para nós nos situarmos, é o seguinte: Jeremias é um profeta que foi levantado por Deus para anunciar a pregação, para anunciar a palavra de Deus. E Deus deu uma missão a Jeremias, que ele deveria convocar aquelas pessoas ao arrependimento. Aquelas pessoas que se diziam povo de Deus, estavam se distanciando da palavra do Senhor. E Jeremias vem e anuncia tudo aquilo que Deus havia lhe ordenado, dizendo que se eles não se arrependessem dos seus pecados, ou seja, se eles não parassem de pecar, o juízo de Deus viria sobre aquela nação. E uma das coisas que iria acontecer seria a seguinte: que aquele povo iria sofrer muito, muitos seriam mortos, outros seriam levados como escravos, e poucas pessoas que restariam ali viveriam na miséria, no caos, na ruína e na desgraça. Você quer saber o que aconteceu? Se cumpriu tudo aquilo que Jeremias havia dito, pois as pessoas não se dobraram diante de Deus, não se arrependeram dos seus pecados, e o juízo de Deus veio sobre aquela nação. Deus puniu aquela nação. Mas Deus também havia dito a Jeremias que após 70 anos, Deus iria restaurar a nação de Israel. O Senhor restauraria o povo de Israel. E foi o que de fato aconteceu. O que eu quero anunciar hoje para você é que a Bíblia é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. A Escritura é a verdade. A Bíblia é diferente de qualquer outro livro. Ela é a palavra de Deus. Porque, convenhamos, como prever algo assim? Com tanta riqueza de detalhes. Como prever algo com tamanha exatidão? Só há uma explicação para isso. Deus revelou isso ao seu servo. Deus revelou isso a Jeremias. Os homens não podem prever o futuro. Os homens não conseguem prever o futuro. Deus revelou a Jeremias isso. Sabe por que essas profecias se cumpriram? Quando Jeremias anunciou aquelas pessoas: se vocês não se arrependerem, o caos virá sobre vocês, vocês serão levados como escravos. Sabe por que cada profecia dessa se cumpriu? Porque Deus falou com Jeremias, assim como Deus falou com outros profetas, que também anunciaram o arrependimento, que chamaram as pessoas ao arrependimento. Mas talvez você esteja pensando: pastor, mas não é isso que as religiões também dizem? Não é isso que muitos pastores dizem? Muitos líderes religiosos anunciam? Que Deus falou com eles? Sim, é exatamente isso mesmo que muitos líderes religiosos e muitas falsas religiões dizem, que Deus falou com eles. Mas a pergunta que eu te faço é a seguinte: você já parou para pensar? Você já analisou a profecia desses homens? Você viu se elas se cumpriram, como por exemplo das testemunhas de Jeová, ou dos mórmons, ou dos adventistas? Faça uma pesquisa rápida e você verá que inúmeras profecias desses homens, dessas falsas religiões, não se cumpriram. Eles não acertaram isso porque eles tentaram várias e várias vezes anunciar algo, e mesmo assim eles falharam em todas elas. A Escritura é completamente diferente, a Bíblia é completamente diferente, a fé cristã genuína é completamente diferente. Porque, convenhamos, a Bíblia não errou nada acerca do futuro. Ora, se ela não errou nada acerca do futuro, eu posso confiar nela. Ela não está errada em relação ao presente. E eu quero dizer o seguinte: ela não está errada quando ela nos diz como nós devemos viver em família, como nós devemos criar os nossos filhos, como nós devemos conduzir o nosso casamento, como nós devemos conduzir a nossa vida financeira.
se ela não errou nada acerca do futuro, eu posso sim confiar e depositar nela a minha confiança. Porque é diferente das falsas religiões, como eu já anunciei. Se eles erraram acerca do futuro, como irão garantir acerca do presente? Como que eles vão garantir? E não apenas as falsas religiões anunciam isso e falharam com suas profecias, como nós vemos também o movimento feminista. Inúmeras profecias feministas caíram por terra. Quantas líderes desse movimento diziam e anunciam até hoje para as mulheres: olha, se você abandonar os seus lares, vocês se sentirão realizadas. Abandone sua casa, abandone os seus filhos, abandone a sua família, vá para o mercado de trabalho e você vai se sentir realizada. E essas profecias têm caído dia após dia. Quantas mulheres vivem hoje frustradas, estressadas, e o pior de tudo, com famílias destruídas, com filhos completamente destruídos, porque decidiram ouvir as profecias feministas. E ruiu, caiu por terra. Como nós vemos também as profecias dos intelectuais, que simplesmente abandonaram o princípio, por exemplo, da educação, a educação com a vara, como a Escritura nos ensina, e eu já falei na pregação anterior sobre isso. Os intelectuais simplesmente disseram que a Bíblia é um livro ultrapassado, que nós não devemos ouvir ou nos dobrar diante deste livro. E eles então vieram com um novo método de educação. Aí eu te pergunto, olhe para os jovens hoje, em sua maioria, completamente destruídos, vivem completamente angustiados, sem propósito, sem significado, não tem disciplina alguma. Há uma grande dificuldade até mesmo de levantar e procurar um trabalho. E fora muitos que estão perdidos nas drogas, na bebida e por aí vai. Você está me ouvindo e sabe por que você deve estar me ouvindo? Sabe por que você deve frequentar uma igreja bíblica? Eu sei, nós estamos aí num tempo onde estamos momentaneamente proibidos de nos reunirmos para cultuarmos a Deus no culto público. Mas sabe por que você deve, após esse momento, ir procurar uma igreja bíblica para você se reunir? Não é porque você deve se sentir bem. Não é porque você quer se sentir bem. Por exemplo, neste exato momento, você deve estar me ouvindo, não porque você quer se sentir bem, não porque você quer uma bênção financeira, porque você está em meio a uma crise financeira ou uma crise conjugal. Você não deve me ouvir simplesmente por causa disso. Você deve me ouvir e frequentar uma igreja bíblica, porque a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a verdade. Por isso que você deve ouvir. Por isso que nós devemos nos prostrar diante das Sagradas Escrituras. Não porque estamos com uma crise financeira ou uma crise conjugal, mas porque a Bíblia é a palavra de Deus. E é por isso que nós devemos nos submeter a ela. Segundo, nós vemos aqui no livro de Lamentações que Deus pune o pecado dos homens. Diferente desse Jesus que é fabricado, inclusive, por muitos líderes religiosos, que não é o Jesus das Sagradas Escrituras, não é o Jesus da Bíblia. Esse Jesus pintado por muitos líderes religiosos, ele parece mais com um vovô bonachão, onde ele vai varrer para debaixo do tapete toda a sujeira. Eles apenas anunciam um Deus que é amor. Sim, talvez você esteja se perguntando, pastor, mas Deus não é amor? Sim, Deus é amor. Mas justamente porque Deus é amor, Ele não pode simplesmente cruzar os braços diante de tanta maldade do homem e fingir que nada esteja acontecendo. Justamente porque Deus é bom, porque Deus é amor, que Ele tem que punir o pecado dos homens. E é isso que nós vemos acontecendo aqui em Lamentações de Jeremias. É isso que Jeremias está descrevendo. Aquelas pessoas não se arrependeram dos seus pecados, não se dobraram diante de Deus, e Deus estava punindo aqueles homens. E Jeremias, ele lamenta esta tragédia, como você pode bem perceber nesses capítulos, e principalmente aqui no capítulo 1. No versículo 1, ele diz que a solidão estava tomando conta daquelas pessoas. É como se fosse você andar por um bairro, pelo seu bairro, por exemplo, onde você, na maioria das vezes, conhece cada ponto daquele bairro. Você conhece cada cantinho daquele bairro. Ali um campinho onde você jogava futebol, e ali havia casas que você conhecia, de pessoas que você amava. Jeremias está descrevendo isso. Que havia ali, por exemplo, uma vendinha, agora é só caos. Ali é só miséria.
É como se você andasse pela rua e dissesse o seguinte: ali era onde nós jogávamos bola, no campinho. O que restou daquele campinho? Nada, só tem caos. É só destruição, é só miséria por todo lado. Ou talvez você passasse em frente a uma casa que ali você via o pai cuidando do filho, a mãe cuidando da sua filha. E agora não resta mais nada, a não ser caos, miséria e ruína. A grande pergunta que às vezes nós nos paramos e nos perguntamos é a seguinte: o que aconteceu para que nós pudéssemos nos separar uns dos outros? O que aconteceu? Que nós nos separamos uns dos outros de modo assustador. Alguns colocam a culpa na tecnologia, outros colocam a culpa na vida moderna. Sim, a tecnologia é maravilhosa. A vida moderna nos proporcionou muitas coisas, nos ajudou em muitas coisas. Sim, eu sei que tudo deve ter uma moderação. Por exemplo, quantas pessoas perdem horas e horas no celular, numa conversa virtual, mas não conseguem olhar nos olhos do filho por 5 minutos. Então, por esse lado, sim, pode trazer um grande problema. Mas esse não é o maior problema do porquê nós nos distanciamos uns dos outros. O grande problema é o egoísmo. O grande problema é a arrogância, é a nossa arrogância. O grande problema é o nosso pecado, por isso nos separamos uns dos outros. Quantas pessoas decidiram simplesmente negligenciar o conselho dos seus pais e quiseram viver uma vida louca, curtir a vida, viver a vida. E aí chega no final dos dias, ele vai se encontrar sozinho. No final de sua vida, ele vai se encontrar sozinho. Da mesma maneira, o marido que decide abandonar a família, ele quer curtir a vida. No final da vida, há uma grande probabilidade deste homem ficar sozinho, sem ninguém para consolá-lo, sem ninguém para ajudá-lo. Ele esteve rodeado por inúmeras pessoas, mas está ali sozinho. Porque o pecado é desta maneira. Você pode estar em meio a uma multidão, mas o pecado vai te levar à solidão. O pecado nos leva à solidão. Mesmo em meio a uma multidão, você estará sozinho. E Jeremias está dizendo aqui também acerca da tristeza. Do versículo 2 ao versículo 4, Jeremias relata inúmeras coisas. Ele diz: a angústia vai tomar conta de vocês, o luto, dias de aflição. Porque é isso que o pecado faz. É isso que o pecado traz, infelicidade. Talvez você esteja me ouvindo e esteja buscando a felicidade em inúmeros lugares. Seja numa carreira de pós, seja na bebida, ou no sexo fora do casamento. Você pode buscar em inúmeros lugares a sua felicidade. Mas o que o pecado vai trazer é infelicidade. As pessoas mergulham nas drogas e por um instante terá um prazer, mas é seguido de tormento, é seguido de dor, de angústia e de aflição. Porque é somente isso que o pecado vai trazer ao homem, infelicidade. Como diz Paulo em Romanos, capítulo 2, versículo 9, tribulação e angústia virão sobre toda alma que comete o mal, que comete o pecado. Toda tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. O salmista, no Salmo 38, versículo 18, ele diz: olha, eu confesso a minha iniquidade. Suporto a tristeza por causa do meu pecado. Quando nós voltamos para Gênesis, nós podemos perceber que não havia cardos nem abrolho, não havia prantos nem dor. Tudo isso como consequência do nosso pecado. O mundo que Deus criou não existia cardos, abrolhos, dor, enfermidade. Mas por conta dos nossos pecados, estamos colhendo isso. Hoje nós vemos aí um avião cai, crianças morrem, inúmeras tragédias, as pessoas perguntam onde Deus está. Se Deus existe, por que crianças morrem? Se Deus existe, por que tanta tragédia? Será se Deus nos abandonou? Quando na verdade a resposta não é que Deus nos abandonou, nós abandonamos Deus. Nós nos distanciamos de Deus. Talvez você esteja me ouvindo e está distante do Senhor. Simplesmente decidiu viver longe de Deus. E você irá se deparar com a infelicidade, com a angústia. Porque é isso que o pecado traz ao homem. Alguns dizem, né, felicidade é uma atitude, é estar bem consigo mesmo. Eles definem a felicidade como isso. É ser grato a Deus. É ser grato a Deus. Antes de tudo, felicidade é um dom de Deus. Como diz Gálatas capítulo 5.
antes de ser uma atitude, antes de estar bem consigo mesmo, é você saber que é um dom de Deus. E como diz lá em Eclesiastes, né? Quem pode comer ou beber longe de Deus vai se alegrar de qual maneira? Não vai se alegrar. Longe de Deus jamais podemos nos alegrar. E Jeremias ele continua dizendo acerca da desgraça, como nós vemos aqui no versículo 6, no versículo 7. Ele diz que um dia havia um esplendor, mas tudo isso passou. Aquilo que era esplendor agora é só caos, ruína e desgraça. Miséria por todo lado. Talvez você esteja me ouvindo e hoje você é um jovem, forte, possui vigor. Mas você não será assim para sempre. Você não será lúcido para sempre. Como diz Eclesiastes capítulo 12, ele descreve muito bem a vida do homem. E diz o seguinte, Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias difíceis e cheguem os anos em que dirás, não tenho prazer neles. Antes que o sol e a luz, a lua e as estrelas se escureçam, e as nuvens voltem depois da chuva, quando os guardas da casa tremerem, e os homens fortes andarem curvados, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e os que olham pelas janelas se escurecem. Quando as portas da rua se fecharem, quando do diminuir o barulho do moinho, e acordares com o canto dos pássaros, e silenciar o som de todos os cânticos. E aí ele começa a descrever o homem. O ser humano é assim. Completamente frágil. Completamente frágil. Hoje você talvez possa estar celebrando algo. Você possa estar vivendo, mesmo em meio a dias difíceis como o nosso. Mas muitos ainda estão tendo alguns privilégios, muitos ainda estão vivendo bem. Muitos ainda estão tranquilos. Talvez você esteja achando que está seguro. As coisas estão correndo bem, o trabalho ainda o seu possui. Mas lembre-se, um dia tudo isso pode ruir. Talvez você possa ser forte o bastante. Quantos de nós não conseguimos ver o milagre que é levantarmos todos os dias pela manhã e não conseguimos agradecer a Deus, simplesmente porque achamos que é normal isso? Quantas pessoas não tiveram a oportunidade que você está tendo neste exato momento? Porque o dia não raiou para elas. Simplesmente a morte chegou e bateu a porta delas. Quantas pessoas não tiveram esta oportunidade que você está tendo neste exato momento? Nós levantamos pela manhã como animais muitas vezes. Não agradecemos a Deus, realizamos as nossas atividades, como por exemplo, você levantar-se pela manhã, lavar o seu rosto, escovar os seus dentes, ir para o seu trabalho, executar a sua vida normalmente. Achamos que isso vem do nada. Não. É Deus que é misericordioso para comigo e com você. Porque quantas pessoas, se você teve um parente ou já conhece um pouquinho, como por exemplo o Alzheimer, a doença de Alzheimer, mal de Alzheimer, eu já tive parente assim. Imagine uma mãe, ela olha para o filho e ela nem reconhece o próprio filho. Está falando com o filho como se fosse um estranho. Isso pode acontecer com todos nós. Hoje você está bem, forte, cheio de vigor, achando que não precisa de ninguém. E de repente, no outro dia, você está ali, completamente fragilizado, precisando de alguém para ajudar você a tomar um banho, ou melhor, te dar um banho, a cuidar de você. O homem é desta exata maneira, é isso que a Escritura anuncia. Você não é forte como você pensa ser. Nós não somos fortes como pensamos ser. A Escritura diz que nós somos frágeis, completamente limitados. Hoje pode estar vivendo abundância, como o filho pródigo, né? Em certo momento ele está vivendo uma vida em abundância e de repente ele está ali querendo comer comida com porcos. É desta exata maneira e não há idade para isso. Hoje você é jovem, pode estar forte. Amanhã, mesmo sendo jovem, completamente limitado, completamente de mãos atadas diante das circunstâncias da vida. Por isso que nós temos que nos dobrar diante do Senhor. Lembrar da nossa limitação, da nossa fragilidade. Quem sabe, talvez você esteja me ouvindo e o seu dia já chegou. Você tem vivido os dias de trevas como esse povo viveu. Talvez você está me ouvindo e você se sente um fracassado, um arruinado.
vivendo em meio ao caos, a desgraça e a miséria. E Jeremias continua dizendo, o desamparo, não vai ter ninguém para consolar vocês. Eis que Jeremias olha para a nação de Israel e diz, vocês não terão ninguém para ajudar. Vocês não terão a ajuda da Síria, do Egito, vocês estarão sozinhos, porque vocês não obedeceram a Deus. Porque, meu irmão, convenhamos, Deus ele pode usar inúmeros artifícios para nos consolar. Deus pode usar pessoas, lugares para nos consolar, como nós vemos na Escritura. Temos que agradecer a Deus pelas pessoas que estão ao nosso lado. Quantas vezes aquela pessoa que Deus colocou ao seu lado, que serve ali de um lenitivo, como Paulo diz, um calmante, né? Aquela pessoa que tem uma palavra ali de Deus para trazer consolo, paz ao seu coração. Deus pode usar inúmeros recursos, inúmeros artifícios para isso. Mas sem Deus, nem todos os recursos humanos desta vida, sejam financeiros, poderão trazer consolo a você. Longe de Deus você não irá encontrar consolo. Longe de Deus você não irá encontrar refrigério. Somente em Deus. E é isso que Jeremias está descrevendo. A dor seria tão grande que nada e nem ninguém poderia trazer alento aos israelitas. Essa era a mensagem que Jeremias estava anunciando. E nós vemos isso nas Sagradas Escrituras. Se você se lembra lá da parábola do rico e do Lázaro, o que nós temos ali é que aquele homem viveu de forma... tinha dinheiro, muito dinheiro. Como diz aí nos nossos dias, ele era podre de rico. Né? Ele esbanjava muito dinheiro. E havia ali Lázaro, um mendigo à sua porta, que viveu de forma miserável. Miserável. E diz então que ambos morreram. E agora o rico, ele está em tormento eterno. Não porque ele era rico, mas simplesmente porque ele vivia longe de Deus. Ele não se arrependeu dos seus pecados e não se dobrou diante de Deus. O cenário que nós temos ali, relatado na Escritura, é que esse homem rico, ele foi para um lugar de tormento, enquanto Lázaro, o mendigo, ele está agora no lugar de descanso, no seio de Abraão. E de repente esse rico que está no tormento, ele olha e diz, deixa Lázaro molhar a ponta do dedo na água e me refrescar. Ele pediu uma gota de consolo. E Jesus disse, olha, ele não terá um mínimo de consolo. Não poderá molhar a ponta do dedo e refrescar a sua língua. Era isso que Jesus estava dizendo. Ou seja, vocês não terão um mínimo de consolo. E foi o que de fato aconteceu também com o povo de Israel. E irá acontecer com todos aqueles que decidirem trilhar as suas vidas longe de Deus. Longe do caminho do Senhor. Eles não irão encontrar refrigério. Eles não irão encontrar paz. E talvez você esteja me ouvindo e tenha tentado buscar alívio e refrigério em inúmeros lugares. Mas tenha bem claro dentro do seu coração, longe de Deus você não irá encontrar alegria e nem felicidade, nem paz. Porque é isso que a palavra de Deus anuncia. É isso que vai acontecer com você. Ou talvez já esteja acontecendo. Nada o satisfaz, nada o alegra. Sabe por quê? Por conta do quê isso acontece? Lamentações capítulo 1, versículo 8 diz que é tudo por conta do pecado do homem. Tudo por conta do pecado. É isso que a Escritura diz. E um dia nós estaremos diante de Deus. Interessante que a morte ela nivela a todos. Pode ser rico, pobre, branco ou negro. De qualquer nacionalidade, a morte nivela a todos. Um dia todos nós vamos morrer. E a Escritura diz o seguinte, que um dia nós estaremos diante de Deus. Seremos julgados por aquilo que nós fizemos. Alguns serão levantados para o horror eterno e outros para a vida eterna. A Escritura anuncia que existe sim um inferno. Ah, mas eu não creio. Ótimo, tente a sorte. Pode tentar a sorte. Um dia você estará diante de Deus, você acreditando ou não. Nós acreditando ou não, nós estaremos diante de Deus. Marcos descreve o inferno como um lugar onde o fogo não se apaga. Daniel diz que alguns levantarão para o horror eterno, lugar de tormento eterno. Mas o interessante que nós vemos aqui em Lamentações, no capítulo 3, no versículo 21 e 22, diz o seguinte: mas quero lembrar do que me pode dar esperança.
A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Jeremias diz, olha, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E ele se lembra da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, que se renova sobre as nossas vidas. Depois de tudo aquilo, Deus foi misericordioso com o seu povo e trouxe de volta, o restaurou. Deus foi misericordioso com o povo de Israel. E é exatamente isso que Deus precisa fazer com o ser humano. Deus precisa restaurar o homem. O homem precisa nascer de novo. E quando eu digo nascer de novo, não é simplesmente você frequentar um local de culto, frequentar uma comunidade, mas é você de fato se arrepender dos seus pecados, se dobrar diante do Senhor e saber que sem Ele você não é nada. Porque nós temos um exemplo categórico na Escritura de um homem que era mestre, ensinava a palavra de Deus, e de repente Jesus olha para aquele homem e diz, você precisa nascer de novo. Ele estava no local de culto ensinando e não havia nascido de novo. É isso que você precisa, é isso que todo ser humano precisa. Nós precisamos. Se você não se arrependeu dos seus pecados, você precisa fazer isso. Como diz lá em João, capítulo 3, verso 3, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E não é tornar ao ventre da mãe, mas é um milagre. É um milagre que precisa acontecer no homem. É um milagre da vida. É Deus tirar o coração de pedra e nos dar um coração de carne. Não é apenas uma questão de aprender novos comportamentos, mas é uma mudança interior. Nascer de novo é muito mais do que simplesmente você aprender algumas regrinhas ou alguns novos comportamentos. Mas é uma mudança no seu interior. Uma mudança que vem Deus nos transformando a cada dia, para que nós possamos viver para a glória de Deus. Não estou dizendo que você não será tentado. Sim, você vai ser. A diferença é que agora quando você se arrepende dos seus pecados e dobra diante de Deus, dobra-se diante do Senhor, nós não estamos sozinhos. Seremos tentados, iremos passar por inúmeras provações e tentações nesta vida. A diferença é que nós não estamos sozinhos. Deus nos capacita. Deus nos dá força para vencermos. Deus nos dá força para cumprirmos a palavra dele. Talvez você esteja se perguntando, mas Deus pode fazer isso, pastor? Será que Deus é capaz para fazer isso? Meu irmão, se Deus criou toda forma de vida, você acha que é difícil para Ele te dar uma nova vida? Você acha mesmo? Que Ele que criou os céus e a terra, que fez tudo isso que nós vemos e contemplamos com os nossos olhos, você acha mesmo que é difícil para Ele? Você acha que é difícil para Deus mudar a sua vida? Mudar você nesse exato momento? Não, não é. Se você olhar para a criação, para o sol, para o nosso planeta Terra, você pode ver a grandiosidade de Deus. Poder de Deus. Poder de Deus. Tudo no seu devido lugar, com as suas devidas proporções. Senão nós estaríamos perdidos. Não existiria vida, ou morreríamos queimados, ou morreríamos congelados, e por aí vai. Como então? Como podemos nos dobrar diante de Deus? Como um dia ter essa convicção de que um dia eu estarei diante do Senhor e poderei passar a eternidade conhecendo a Deus e não uma eternidade de sofrimento? A Escritura anuncia que é por meio da fé e do arrependimento. Arrependimento e fé. É nós nos dobrarmos diante do Senhor, nos arrependermos dos nossos pecados e cremos em Cristo Jesus. Mais uma vez, a mensagem que eu venho anunciar, e assim como os profetas do Senhor anunciaram a mim, é chamando as pessoas ao arrependimento. Que hoje, mais uma vez, por meio das Sagradas Escrituras, nós possamos nos dobrar diante de Deus. Você e eu possamos nos dobrar diante do Senhor, arrependermos dos nossos pecados, assim como o povo aqui em Lamentações. Que você possa se arrepender dos seus pecados. Que nós possamos nos arrependermos dos nossos pecados e termos fé em Cristo Jesus. Nós ouvimos, muitas vezes as pessoas dizendo, eu vou aceitar Jesus.
Essa é uma ideia difundida muito aí no meio evangélico. Eu vou aceitar Jesus. Você não tem que aceitar Jesus. Sabe por quê? É Ele que tem que aceitar você. Primeiro, aceitar Jesus, será se Ele tem Facebook ou alguma coisa? Não, é Ele que tem que aceitá-lo. É Ele que é santo. Nós somos pecadores. Você é pecador, eu sou pecador. Não somos nós que aceitamos a Ele, mas é Ele que tem que nos aceitar. É o Senhor que nos aceita. E como o Senhor vai nos aceitar? É quando nós confessamos os nossos pecados. O Senhor irá nos aceitar quando nós dissermos: Senhor, eu não sou aceitável, eu sou um pecador, eu sou um miserável. Eu não me prostrei diante da Tua palavra, eu simplesmente negligenciei a Sua palavra por longos e longos anos. Começa desta maneira. E você dizer: Senhor, eu não mereço. Tem misericórdia de mim. Eu sou pecador. Vivi longe da tua palavra por longos e longos anos. Simplesmente negligenciei a Tua palavra. E hoje me deparei com a angústia, com a miséria, com a desgraça e o caos. Somente assim. E um dia nós estaremos com Ele. E passaremos a eternidade ou conhecendo a Deus ou em sofrimento. E a Escritura anuncia que todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados, eles passarão a vida eterna conhecendo a Deus. E aqueles que simplesmente negligenciaram, não se arrependeram dos seus pecados, não confessaram ao Senhor Jesus Cristo, passarão uma eternidade em sofrimento, em dor, miséria, eternidade. Por isso, que você aí no seu lugar possa se dobrar diante do Senhor, se arrepender dos seus pecados e clamar a Ele. Por isso vamos orar a Deus. Senhor Deus, mais uma vez nós estamos diante de Ti, Senhor. Ó Pai, que o Senhor abra os nossos olhos, o nosso entendimento, Pai, para que possamos nos submeter, ó Pai, à Tua palavra. Deus, que nós venhamos ter revelação, o entendimento por meio das Sagradas Escrituras, que quando nós decidimos viver longe do Senhor, nós iremos sempre nos depararmos com o caos, com a miséria, com a desgraça, com a infelicidade. Pai, cada pessoa que está ouvindo esta mensagem, Pai, ó Deus, aqueles que talvez tenham vivido de forma perdida, que estão angustiados, aflitos, ó Pai, por conta do pecado. Deus, que neste exato momento possam se arrepender dos seus pecados, confessar ao Senhor, crer em Ti, ó Pai, e ter a convicção que encontrarão o refrigério, Pai, se de fato se arrependerem dos seus pecados, confessarem os seus pecados e se dobrarem diante do Senhor. Que haja, Deus, transformação por meio da Tua palavra, Pai. É o que eu te peço, ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo de Nazaré. Quebranta, ó Pai, o coração da Tua igreja, quebranta o meu coração, o coração de cada pessoa, Deus, que está ouvindo a Tua mensagem, Pai, para que possamos, ó Deus, estarmos prostrados diante do Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. É o que eu te peço, e no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, para que possamos, ó Deus, ali saber, ó Pai, que a Tua palavra é verdade. E sim, ó Pai, nós temos que estar prostrados diante do Senhor. A bênção do Senhor, ó Pai, esteja sobre nós, sobre os nossos lares, ó Pai. O Senhor possa cuidar de cada um de nós. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.